Olá, professor Luan Martins na área, e esse é o canal Determina. Trago hoje para você a correção da semana 1 do PET volume 7 de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal Determina, por favor, peço que se inscreva e também ative o sininho das notificações. Sempre que um vídeo novo sair no canal, você será o primeiro a saber. Então vamos para a correção. Questão número 1. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que afunda. A equação P é igual a 0,1x mais 1 relaciona a pressão atmosférica, P, sofrida pelo mergulhador, medida em atmosfera, ATM, com a profundidade x que ele atinge, medida em metro. Letra A. Qual é a medida da pressão atmosférica em ATM, sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Pessoal, nós sabemos que a equação que relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador em ATM e a profundidade x é essa daqui. P é igual a 0,1x mais 1. Nesse caso, pessoal, o comando da questão pediu qual é a pressão atmosférica sofrida em ATM a 18 metros de profundidade. Então, prestem atenção que x aqui será igual a 18 metros. Então, pessoal, no lugar de x aqui na equação aqui, nós vamos trocar x por 18. Então, vamos lá. P é igual a 0,1 que multiplica mais 1 aqui. Dentro do parênteses aqui, eu coloco 18. E 0,1 vezes 18 aqui, pessoal, nos dá quanto? Nos dá 1,8, tá bom? Então, vamos colocar isso daqui. P é igual a 1,8 mais 1. E 1,8 mais 1. Isso é igual a 2,8 ATM, atmosferas. Vamos agora para a letra B. Letra B. O limite máximo de profundidade para o mergulho recreacional, de acordo com a PAD, é 40 metros. Nessas condições, qual é a variação de pressão atmosférica em ATM que um mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Pessoal, nós sabemos que o valor de x nessa letra B, ele pode assumir um valor máximo de 40 metros, tá bom? Então, nesse sentido, a gente vai determinar o valor máximo da pressão atmosférica em que um mergulhador recreacional pode sofrer. Basta substituir no lugar de x aqui 40. Vamos fazer isso. P, então, vai ser igual a 0,1 que multiplica, abre parênteses aqui, o x, né? Mais 1. Nós sabemos que esse x aqui é 40. Então, pessoal, quando a gente multiplica aqui 0,1 vezes 40, isso é igual a 4. Nós vamos ter que P é igual a 4 mais 1. Isso nos dá igual a 5 ATM, 5 atmosferas. Ou seja, a pressão máxima em que um mergulhador recreacional pode sofrer é de 5 atmosferas. O interessante notar é o seguinte, pessoal. Quando nós não temos profundidade, vamos colocar o seguinte, em que a pessoa que irá mergulhar está no nível do mar, ou seja, x é igual a 0, a pressão atmosférica é igual a 1. Então, pessoal, o exercício pediu a variação da pressão atmosférica
em que esse mergulhador recreacional pode sofrer. Ou seja, a pressão atmosférica ela pode ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a quem? A 5 atmosferas. Essa daqui é a variação da pressão para um mergulhador recreacional. Vocês colocam aí como resposta. Vamos lembrar que quando x é igual a 0, nós estamos no nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 1. À medida que a gente vai abaixando, ou seja, vai aumentando a profundidade, a pressão atmosférica ela aumenta. Nesse caso, para 40 metros de profundidade, nós temos 5 atmosferas, tá bom? Vamos agora para a letra C. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica medindo até 31 atmosferas. Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que um desses mergulhadores pode atingir? Então, pessoal, nós temos aqui em que a equação que relaciona a profundidade com a pressão atmosférica é P é igual a 0,1x mais 1. Nesse caso, esse trabalhador, que já está acostumado, ele pode sofrer uma pressão atmosférica até 31 atm, tá bom? Ou seja, o que significa isso? P da pressão atmosférica tem que ser menor ou igual a quem? A 31. Não pode ultrapassar 31. E quem que é P? Eu já disse para vocês, P é igual a 0,1x mais 1. Então, no lugar de P aqui, pessoal, eu vou colocar 0,1x mais 1, que será menor ou igual a quem? A 31. Eu não mudei nada do que eu tinha anteriormente. Eu continuo tendo P menor ou igual a 31. P é 0,1x mais 1, menor ou igual a 31, tá bom? Agora eu vou achar o limite da profundidade para esse mergulhador. Esse 1 vai passar para o outro lado, com a sua operação inversa, vai ficar assim, ó. Menor ou igual a gente repete, é como se fosse uma equação. Esse caso aqui, pessoal, nesse caso aqui, a gente tem uma inequação, tá bom? Uma inequação do primeiro grau. 31 já está aqui, o 1 ele está somando com o x aqui, ele passa para o outro lado subtraindo, menos 1, e aqui a gente tem 0,1x. Então 0,1x é menor ou igual a 30, tá bom? Esse 0,1 aqui, ele multiplica por x, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa, que é a divisão. X é menor ou igual a 30 dividido por 0,1. Então, pessoal, nesse caso aqui, x vai ser menor ou igual a quanto? Quando você divide 30 por 0,1, isso nos dá 300 metros. Nessas condições ditas no comando da questão, o exercício pediu a variação de profundidade em metro que um desses mergulhadores pode atingir. Quando nós estamos no nível do mar, x é igual a 0, a pressão atmosférica é 1. Então, a variação de profundidade, o x, tá bom? Ele vai ser o quê? Maior ou igual a 0, nesse caso, ou seja, profundidade 0, nível do mar. Então, nós temos aqui, pessoal, nível do mar é menor ou igual a quanto? Qual é o limite para 31 atmosferas? Nós vimos aqui que a profundidade tem que ser menor ou igual a 300. Essa daqui, pessoal, como eu mostro para vocês, é a variação de x, a variação da profundidade. A profundidade pode variar entre 0 e 300 metros
Questão número 2. Observe as figuras planas, quadrado, retângulo e circunferência representadas abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Letra A. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura em função da medida. Nós queremos o perímetro do quadrado, o perímetro do retângulo e o perímetro da circunferência. Então, vamos fazer primeiramente aqui o perímetro do quadrado. Perímetro, pessoal, é somar as medidas de todos os lados, tá bom? O quadrado aqui, ele possui todas as medidas dos seus lados iguais. Então, se aqui é 2x, aqui também é 2x, aqui também é 2x e aqui também é 2x. Então, vai ser 2x mais 2x mais 2x mais 2x. Quando a gente soma aqui todos os lados, isso aqui nos dá 8x do perímetro do quadrado. Vamos agora ao perímetro do retângulo. Vamos somar todos os lados. O retângulo, diferentemente do quadrado, os seus lados paralelos possuem a mesma medida. Se aqui embaixo é 3x, aqui em cima é 3x. Então, vamos somar aqui 3x mais 3x. Se aqui é x mais 3, aqui também é x mais 3. Então, mais x mais 3 mais x mais 3. Agora a gente vai somar os termos semelhantes. 3x mais 3x, 6x. Mais 1x, 7x. Mais outro x aqui, 8x. 3 mais 3, 6. Essa aqui é a expressão algébrica do perímetro do retângulo, tá bom? Agora a gente vai calcular o perímetro do círculo aqui, pessoal. Vamos lá. Nós sabemos que nós temos uma fórmula para isso, que é 2π, que multiplica o raio. Nesse caso aqui, vocês podem observar que o raio é x, pessoal. Nós vamos ter 2π vezes x. Se vocês quiserem trocar π por aproximadamente 3,14, vocês podem. Nós vamos ficar com 2, que multiplica 3,14, que é o valor aproximado de π, vezes x. 2 vezes 3,14 nos dá 6,28. Isso é igual a 6,28x. Vamos agora para a letra B. Escreva a expressão algébrica que determina a medida da área de cada figura em função da medida. Vamos calcular então a área do quadrado, a área do retângulo e a área do círculo, tá bom? Vamos lá. Área do quadrado, pessoal, aqui. O quadrado, nós podemos calcular a área através da multiplicação do lado vezes lado, ou o lado elevado a 2. Eu vou fazer lado, que é 2x, vezes o lado, pois os lados são iguais. 2x vezes quem? 2x. Isso nos dá 4x elevado a 2. 2 vezes 2 é 4. X aqui e x aqui, pessoal, quando você multiplica, é multiplicação de potências de bases iguais. Eu repito a base e somos os seus expoentes. X aqui é x elevado a 1 e x aqui é x elevado a 1. Repete o x, 1 mais 1 é 2, tá bom? A área agora do retângulo, que é base vezes altura, tá bom? Ou comprimento vezes largura. Vai ser 3x, que multiplica x mais 3. Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos fazer a distributividade. 3x que multiplica x, depois 3x que multiplica 3. 3x vezes x é 3x elevado a 2. 3x vezes 3 é 9x, tá bom? Como aqui é positivo, não tem sinal, e aqui é positivo, mais vezes esse mais aqui dá mais. Então, a expressão algébrica aqui da área do retângulo é 3x elevado a 2 mais 9x. Agora, a área do círculo, pessoal,
que é dado por π vezes r elevado a 2. O r aqui é o raio, que vale x. Então, vai ser π vezes x elevado a 2. Trocando π por 3,14, vai ser 3,14 x elevado a 2, ou vezes x elevado a 2. Letra C. Se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual é o valor de x? Então, pessoal, o perímetro do retângulo é igual a 14 centímetros. Pela letra A, nós sabemos que o perímetro do retângulo foi igual a 8x mais 6. Vamos trocar PR aqui, que é o perímetro do retângulo, por quem? 8x mais 6. Isso é igual a 14. Tá bom, pessoal? De um lado, letra, e de outro lado da igualdade, apenas número. Eu vou repetir a igualdade aqui, vai ficar 14. Esse 6 aqui, que é positivo, ele passa para o outro lado da equação com a sua operação inversa, que é a subtração. O 8x fica aqui, tá bom? 14 menos 6 aqui, pessoal, é 8. Então, 8x é igual a 8. O 8 agora aqui, pessoal, que está coladinho com x, ele multiplica por x. Ele vai passar para o outro lado com a sua operação inversa. Isso vai ser x é igual a 8 dividido por quanto aqui, pessoal? Por 8, tá bom? Isso nos dá igual a 1. Então, x é igual a 1 centímetro. Tá ok? Letra D. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Pessoal, para essa letra D, eu irei fazer ela um pouco diferente, porque envolve conceitos do nono ano, tá bom? Eu vou fazer de um jeito que você possa, no oitavo ano, entender. Então, preste atenção. Eu vou considerar primeiramente que a área do quadrado vai ser igual à área do retângulo, tá bom? Prestem atenção. A área do quadrado será igual à área do retângulo. A área do quadrado será igual à área do retângulo. A gente quer saber a variação aqui, pessoal, para o raio da circunferência ou desse círculo aqui, de x. E esse x é o mesmo que esse x e é o mesmo que este x. Então, eu vou descobrir aqui, pessoal, o valor de x para que as duas áreas sejam iguais. E depois eu vou respeitar o comando, que é o quê? A área do quadrado ser menor que quem? A área do retângulo. E eu vou descobrir a variação desse valor de quem? De x, que é o raio de quem? Do círculo aqui. Nós sabemos, pessoal, que a área do quadrado aqui é 4x elevado a 2. E a área do retângulo vai ser quem aqui? É 3x elevado a 2 mais 9x. É 3x elevado a 2 mais 9x. Vamos resolver essa equação do segundo grau, que será incompleta. 4x elevado a 2 menos 3x elevado a 2 menos 9x é igual a 0. Observem aqui que eu estou colocando a equação do segundo grau igualzinho à sua forma reduzida, que é ax elevado a 2 mais bx mais c é igual a 0. 4x elevado a 2 menos 3x elevado a 2, isso nos dá x elevado a 2 menos 9x é igual a 0. Vocês podem perceber aqui que a gente tem uma equação do segundo grau incompleta, onde o c é igual a 0. Aí nós resolvemos isso daqui aplicando o fator comum em evidência, que eu já ensinei para vocês no PET anterior, na segunda semana do PET 6. Vamos colocar aqui o x em evidência, vai ficar x que multiplica x menos 9 é igual a 0. Aí a solução para essa equação aqui, pessoal, ou x vai ser igual a 0, presta atenção,
pois x multiplica por isso aqui e é igual a zero. Se x for igual a zero, 0 vezes qualquer coisa é zero. Ou nós temos aqui que x menos 9 é igual a zero. Ou seja, x pode ser igual a quem? A 9. Então, pessoal, o conjunto de solução dessa equação aqui é x igual a zero ou x igual a 9. Ou seja, quando x for zero, e isso não pode acontecer, você terá um raio aqui igual a zero. Ou seja, nós não temos um círculo, pessoal. Então, x não pode ser zero. Então, quando x for 9, nós temos aqui que a área do quadrado será igual a quem? A área do retângulo. Nessa questão aqui, é muito nítido que a gente está querendo a variação do raio x aqui quando a área do quadrado for menor que a área do retângulo. Então, observem nesta animação. Quando x for igual a 9, que nem eu disse para vocês, que é uma solução da equação, que quando essa solução da equação aqui, pessoal, para x igual a 9, é quando a gente tem a área do quadrado é igual à área do retângulo. Então, o raio x aqui pode ser igual a 9, tá bom? Que as áreas aqui serão iguais. Ou seja, quando x for igual a 9, a gente substitui aqui 2 vezes 9 aqui dá 18. Ou seja, 18 vezes 18 nos dá 324 centímetros quadrados de área do quadrado e também 324 centímetros quadrados da área do retângulo. Observe aqui que, como eu falei para vocês, nós não podemos ter x igual a zero. Então, observem que x tem que ser maior do que zero. Vamos colocar aqui, ó. Então, a variação do raio x tem que ser maior do que quem? Do que zero. Se a gente pegar um x é igual a 1, pessoal, nós vamos observar isso daqui, que a área do quadrado é menor que a área do retângulo. Observem, x é igual a 1, nós temos aqui a medida do lado igual a 2 do quadrado. Então, 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados de área. Aqui, nós vamos ter o quê? 3 vezes 1, 3. 1 mais 3 aqui é 4, tá bom, pessoal? Então, 3 vezes 4 aqui, nós temos aqui 12 centímetros quadrados de área. Observe que temos a área do quadrado menor que a área do retângulo. E qual que é o limite disso, professor? Qual que é o patamar disso? Ou seja, o patamar aqui é 9. O x tem que ser menor do que 9. Se o x for igual a 9, nós sabemos que as áreas serão iguais. Nesse caso aqui, pessoal, quando o x for 8, que é muito próximo de 9, tá bom? Se for 8, nós vamos observar novamente que a área do quadrado é menor que a área do retângulo. Por exemplo, 2 vezes 8 aqui, que x é 8, né? Dá 16. 16 vezes 16, pessoal, isso nos dá 256 centímetros quadrados de área. Quando aqui você troca x por 8, 3 vezes 8 aqui é 24 de base, e nós temos aqui 11 de altura. 8 mais 3 é 11. E 24 vezes 11, pessoal, nos dá 264 centímetros quadrados de área. Observe que temos a área do quadrado menor que a área do retângulo. Então, a variação para a medida do raio x, ou para a medida x, é x maior do que zero e menor do que quem? E menor do que 9. Essa daqui é a resposta da 2, letra D. Vamos agora, pessoal, resolver a questão 3. Encontre o conjunto solução S de cada expressão algébrica. No caso aqui, equação ou inequação abaixo. Identifique colocando E para equação e I para inequação. Depois, represente o conjunto solução na reta numérica. Pessoal, quando for equação, nós temos uma relação de igualdade, ou seja, o sinal aqui não é de maior, menor, menor igual ou maior igual, o sinal é de igualdade. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau. O conjunto solução dessa equação do primeiro grau é simples.
Vamos repetir a igualdade aqui. Esse menos 7x passa para o outro lado. Esse menos 3 também passa para o lado direito. Nós temos aqui 5x mais 7x. Aqui é menos. Trocou de lado, passou a ser mais. Nós temos aqui menos 9. Aqui é menos. Trocou de lado, passou a ser mais. 3. 5x mais 7x aqui, pessoal, é 12x. Isso é igual a menos 9 mais 3 é menos 6. O 12 multiplica por x, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa. Observe, x é igual a menos 6 dividido por 12. Simplificando aqui, pessoal, nós temos aqui divide por 6 em cima e divide por 6 embaixo. Nós temos aqui menos meio. Se você quiser melhor, 1 dividido por 2 dá 0,5. Coloquei na forma decimal aqui, pessoal, para podermos representar essa solução aqui, que é menos meio ou 0,5. Vamos colocar aqui menos 0,5, pois na reta numérica fica mais fácil você observar. E observe, pessoal, que na reta numérica essa solução é apenas um pontinho. Entre quem? Entre o 0 e o menos 1. Está aqui no meio certinho, aqui, ó. A representação aqui de menos 0,5. Se você quiser colocar, menos meio. Agora, pessoal, quero que vocês observem o seguinte. Para essa questão aqui, nós temos uma inequação. Pois, por que inequação, professor? Observe aqui, nós não temos sinal de igualdade. Nós temos aqui um sinal de desigualdade, que é o sinalzinho de menor. Vamos colocar o i de inequação aqui, pessoal. Agora a gente vai resolver isso daqui. A gente resolve isso aqui como a gente resolve uma equação do primeiro grau, porque nós temos aqui uma inequação do primeiro grau. Observe comigo. Esse 2x aqui vai para o outro lado da desigualdade. Vai ficar 4x. Ele é positivo, veio para cá o quê? Negativo, 2x. E o 5 aqui, ele passa para o outro lado. Se ele é positivo, é menor o quê? Como não vai ficar nada aqui, vai ser menor que quem? Menos 5. 4x menos 2x aqui, pessoal, é 2x. É menor que quem? Menos 5. Vamos resolver da mesma forma que a gente faz a equação. O 2 multiplica por x, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa. X é menor que menos 5 sobre 2. Se você quiser dividir para ficar melhor e observar a resposta na reta numérica, você pode. X vai ser menor, 5 dividido por 2 é 2,5. Menos 2,5. Então, pessoal, o conjunto solução, eu não vou colocar aqui. Vou colocar aqui, tá? Será solução. São todos os x pertencentes aos reais, tal que x é menor que menos 2,5. Observe que interessante. Vou colocar até de caneta vermelha. Observe que o sinalzinho de menor aponta para cá. Então, a gente vai colorir para cá, para o lado esquerdo. Menos 2,5 está entre menos 2 e menos 3. Está aqui. Porém, pessoal, quando a gente não tem menor ou igual, ou maior ou igual, como eu mostro para vocês aí na animação, nós temos essa representação aqui do sinalzinho, sem o tracinho aqui embaixo. A bolinha é aberta, tá bom? Bolinha aberta para quem? Menos 2,5. E o conjunto de solução de uma equação a gente vai colorir para onde? Para onde está apontado o sinal, para o lado esquerdo. Todo mundo que está do lado esquerdo do 2,5 aqui negativo pertence ao conjunto solução dessa inequação, porque o x é menor do que ele. E todo mundo que está do lado esquerdo do 2,5 negativo é menor que menos 2,5. Novamente, para a letra C aqui, pessoal, nós temos uma inequação. Observe o sinalzinho aqui de desigualdade maior ou igual, tá bom? Então, aqui a gente coloca I. Vamos resolver agora essa inequação aqui. Observe que o menos 4 vai para o lado direito. O 3x aqui vai para o lado esquerdo.
repete o sinalzinho de maior ou igual. 6x vai ser o quê? Menos 3x, porque o 3x aqui é positivo, ele veio para o lado esquerdo negativo. O 5, que é mais 5, já se encontra do lado direito da desigualdade. O menos 4 não, ele veio para cá com o sinal inverso, que é positivo. 6x menos 3x aqui é 3x, maior ou igual 5 mais 4, 9. Como 3 multiplica por x, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa, que é a divisão. Então, x vai ser maior ou igual 9 dividido por 3, 3. Observe aqui, pessoal, diferentemente da inequação anterior, eu tenho o tracinho de maior ou igual, que é esse tracinho que eu mostro para vocês com o dedo aqui. Na reta numérica, a gente coloca uma bolinha fechada. Observem, bolinha fechada. Observem que o sinalzinho está apontando para onde? Para a direita. Então, a gente vai colorir tudo que está à direita de quem? De 3, como eu mostro aqui na reta numérica. Então, o conjunto solução vai ser, são todos os x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Para a letra D, se temos sinalzinho de igualdade, nós temos uma equação. Nesse caso, a gente tem uma equação do segundo grau. Vamos resolver isso aqui, vamos colocar isso daqui na forma reduzida, que é ax elevado a 2 mais bx mais c é igual a 0. Esse 12 passa para o outro lado. X elevado a 2 menos 4 menos 12 é igual a 0. Menos 4 menos 12 aqui, pessoal, é menos 16. X elevado a 2 menos 16 é igual a 0. Observem que a gente tem uma equação do segundo grau incompleta, onde b é igual a 0. O menos 16 passa para o outro lado. X elevado a 2 é igual a 16, ou mais 16, né? Nós temos aqui, então, que o 2, que é o expoente aqui, passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. X vai ser igual a mais ou menos 4. O conjunto solução aqui, pessoal, é menos 4 para x ou 4 para x. Como é que a gente marca o conjunto solução de uma equação, pessoal? É através de um pontinho no menos 4 aqui e no 4 aqui. Esse é o conjunto solução na reta numérica. Pessoal, a letra E aqui, como eu já disse para vocês, sinal de igualdade é equação e sinal de desigualdade é inequação. Muita gente pode estar pensando, professor, uma inequação do segundo grau? Não. Eu vou passar essas informações aqui que estão do lado direito dessa desigualdade para o lado esquerdo, para ficar mais fácil para vocês observarem que a gente vai ter uma inequação do primeiro grau. Então vamos lá. X elevado a 2 mais 7x menos 8. Menos 2x aqui veio para cá com mais 2x. 27 aqui veio para cá com menos 27. X elevado a 2 aqui positivo, veio para cá com x elevado a 2 negativo. É menor ou igual a 0. Então, observem, pessoal, quando a gente for juntar os termos semelhantes, x elevado a 2 com x elevado a 2 aqui some. Aí nós vamos ter o quê? 7x mais 2x aqui, 9x. Menos 8 menos 27 aqui, pessoal, vai dar menos 35. É menor ou igual a 0. Agora a gente resolve essa inequação do primeiro grau. 9x vai ser menor ou igual a 0 mais 35. O 35 foi para o lado direito, com seu sinal trocado. 9x vai ser menor ou igual a 35. X é menor ou igual a 35 dividido por 9. Vocês podem deixar 35 dividido por 9, pessoal. Se vocês quiserem dividir 35 por 9, nós vamos ter aqui uma dízima periódica. Eu recomendo dividir, por que eu recomendo? Para vocês enxergarem a solução na reta numérica. Vocês podem colocar aqui o conjunto solução, pessoal, sendo assim. X pertence aos reais,
tal que x é menor ou igual a 35 sobre 9. Quando vocês dividem 35 por 9, dá aproximadamente 3,9. E 3,9, pessoal, é muito próximo de 4. Como o sinal aqui é menor ou igual, eu já disse para vocês que a bolinha o quê? Fechada. E observem, pessoal, que o sinalzinho aqui aponta para o lado esquerdo. Então, a gente vai colorir tudo isso daqui do lado esquerdo de quem? Do 35 sobre 9. Encerramos assim, pessoal, a correção. Se você ainda não é inscrito no canal Determina, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Sempre que um vídeo novo sair no canal, você será o primeiro a saber.